A paz do Senhor, a paz do Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia, querido irmão, querida irmã. Deus abençoe. Mais um tempo em oração, mais um dia que nós vamos meditar na palavra do Senhor e orar a Ele, clamar pela graça e pelo favor do Senhor. Amém? Vamos consagrar esse tempo de oração ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Graças por tudo, Senhor. Senhor, queremos apresentar nossas vidas, tudo que temos e somos a Ti. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção. Senhor, vem nesse dia, Senhor. Vem tocando, vem livrando, vem ensinando, vem dirigindo, Senhor, com Tua palavra. Ô Senhor, meu Deus, no agir do Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, assim nós te pedimos e também pedimos, Senhor, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Cobre tudo que temos e somos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus. Hoje a palavra que nós vamos meditar está no livro de Salmos 7, onde Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Glória a Deus, vamos orar, vamos ler, começar lendo a palavra e depois meditar nela. E por final nós vamos orar, amém? A palavra de Deus que diz assim, Salmos 7, Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem, livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma, alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra, reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a minha malícia, a malícia dos ímpios, mas estabelece-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. E para ele já preparou armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Altíssimo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra, né, Salmos 7, os últimos 17 dias, a gente declarou ela 2 vezes no dia, de manhã e à tarde, né, anoitecer, na campanha que nosso pastor fez, pedindo a justiça de Deus. Nós fizemos 17 dias, né, hoje é o último dia, e nós clamando a justiça de Deus, para o Senhor fazer justiça, né? E o salmo, né, pela palavra que nós oramos e meditamos e declaramos a justiça de Deus por esses 17 dias, foi no Salmo 7. E então a gente declara, mas a gente também tem que saber o que está declarando, né? A gente tem que saber para que serve a palavra, por que nós estamos usando aquela palavra, porque a palavra de Deus para nós, né? Ela tem um intento, ela tem uma luz, ela tem uma direção. Então, quando o pastor, né, chamou para a gente fazer a campanha do justo juiz, da justiça de Deus, né? Declarar a justiça de Deus sobre a nossa vida, pedir a justiça de Deus, né? Então eu comecei a meditar, né, sobre essa palavra que foi ali, né, que consagrou, né, toda essa campanha, foi em cima dessa palavra. E ali nós vemos que o rei Davi, né, ele estava num momento de muita dificuldade, momento de perseguição, então ele clama a Deus. Ele clama a Deus para Deus socorrer ele, livrar ele daquela perseguição, daquele inimigo. E naquele momento, daquela perseguição, ele olha e diz, olha Deus, né? Olha, vem julgar minha causa. Né? Ele não chega para Deus dizendo, olha Deus, eu estou certo, eu estou correto, o inimigo está errado. Não,
ele diz: vem, Senhor, vem julgar a minha causa. Vê, Senhor, vê se eu fiz algo que tem aqui que tá realmente contra mim. Vê se eu não fui íntegro, vê se eu não fui correto. Então ele pede para Deus que Deus traga o juízo de Deus, que Deus mostre para ele, né? Que Deus venha sobre a vida dele, sobre o que ele está agindo, sobre o que ele está pensando, sobre o que ele está operando na vida dele, para que Deus esteja agindo na vida dele, mostrando para ele. Ele pede para Deus que Deus julgue a atitude dele, né? Então, no início desse salmo, ele não começa a dizer: Deus, eu estou tão certo que essa perseguição não está correta, oh Deus, não. Ele começa primeiro pedindo socorro ao Senhor e depois ele diz: Senhor, julga, vê se há em mim, né? Vê se eu estou fazendo alguma coisa de errado. Então ali existe assim um coração dele de examinar a si mesmo. Então ele examinou-se a si mesmo e ele não achou nele uma culpa. Ele examinou a si mesmo e ele achou que ele estava íntegro e estava correto, né? E aí aonde ele não parou só naquela justiça própria, o senso da justiça própria. Ele vai diante de Deus, ele leva aquela causa diante de Deus, para que Deus julgue a causa, para que Deus olhe para ele e diga: Deus, existe alguma coisa de errado? Está alguma coisa de errado? Eu errei em alguma coisa, né? Eu fiz algo que não era para eu ter feito, né? Então ele foi levar diante de Deus toda a causa dele. Mesmo ele se achando certo, ele pediu para Deus olhar: Senhor, olha, traz o teu juízo, né? Então ele leva a causa dele diante de Deus porque ele vê Deus como um justo juiz, como uma pessoa certa, correta, né? Então ele declara que ele necessita naquele momento que Deus venha julgando aquela causa. Que se ele fez alguma coisa, realmente ele é réu de condenação, mais ou menos assim. Se ele fez alguma coisa errada, então ele está pagando um preço. Mas conforme ele se via, né, nós vamos vendo mais adiante, né, ele vai dizendo, ele vai se colocando diante de Deus: Deus, eu agi de uma maneira reta, eu agi de uma maneira correta. Então depois dele ter se examinado, né, primeiro pede socorro, examina, pede para Deus vir olhar, né, se ele estava errado, se estava certo, e depois ele fala de que forma ele estava se vendo naquela situação toda, que ele estava íntegro, estava agindo corretamente, estava justo, e aí ele pede a justiça de Deus. Então a gente traz para a vida da gente, né? Porque muitas vezes nós erramos, porque nós somos passivos de erro. Nós somos passivos de erro, né? Então, como Davi fez, nós temos que nos examinar. Nós não podemos chegar diante de Deus e dizer: olha, Deus, eu estou certo, né? O outro está errado. Não, Davi fez o quê? Senhor, olha, vê se tem alguma coisa que eu errei. Essa circunstância toda, tem alguma coisa que eu errei? Me mostra. Onde eu não vi, onde eu não senti, onde eu não soube lidar, né? Que maneira realmente aqui eu errei? De que maneira eu fiz com que isso... Então, tudo isso, ele examinou a si mesmo e depois ele levou a causa diante de Deus. Ele não quis se colocar na frente como um justo juiz, mesmo porque a palavra de Deus diz, né, que a justiça do homem é trapo de imundície diante da justiça de Deus, que o único que consegue fazer uma justiça justa é Deus, né? Por mais que a gente diga assim: não, mas eu estou certo, porque quando nós vamos para nos julgar a nós mesmos, é óbvio que nós vamos nos colocar sempre como inocente, né? Como aquela pessoa que nada fez. Mas quando os olhos do Senhor chegam para a nossa causa, né? A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele convence do pecado. É quando o Espírito de Deus ele chega para nós e diz assim: filho, tu errou aqui, filha, está errado ali, olha, esse caminho não está certo, aquilo ali faz assim. Então aí nós vemos o que está certo e errado, né? Então nesse caso, o rei Davi, ele fez o quê? Ele examinou a si mesmo, né? E conforme ele se achou, ele disse: não, peraí, eu vou diante de Deus. Senhor, veja essa causa. Veja o que está errado. Veja se eu tirei o direito de alguém. Veja se eu fiz alguma coisa contra alguém, né? Então aí o que acontece? Aí ele diz: julga essa causa, né? Porque ali ele estava confiando que toda aquela causa, se ele estava realmente reto, como ele via que ele estava reto, correto, íntegro, Deus iria vir com a justiça dele, né? Então ele fala a respeito da justiça de Deus. Logo ali adiante a gente vê, né, ele declarando, né, como que Deus age com uma pessoa que está culpada, como que Deus age com uma pessoa que está vindo como um inimigo, com uma pessoa errada, né? Quando uma pessoa ela não se arrepende de um erro. Então ali ele fala como que é a justiça de Deus, né? Quando ele fala que Deus tem espada afiada e que Deus já aparelhou o arco com a sua flecha. Aparelhar é como se colocasse a flecha no arco e já tivesse pronto
para acertar no alvo, né? E fala mais ainda que as flechas de Deus são flechas inflamadas, né? São armas mortais. Então, Davi conhecia como que era a justiça de Deus. Aqui nós vemos que a intimidade de Davi com a justiça de Deus, como ele sabia que uma pessoa reta, correta diante de Deus, se tu levasse tua causa diante de Deus, para Deus julgar, que Deus iria ver se tivesse certo, se tivesse correto, se tivesse íntegro, que o próprio Deus tomaria a justiça de forma que não teria como inimigo prevalecer contra a vida do que estava correto. Então ali a gente vê, né, o quanto o Davi, ele confiava no Deus que julgava, no Deus que estava à frente do juízo daquela causa. Então, por isso Davi pedia, né, pela justiça de Deus, para que Deus olhasse para ele e julgasse se ele estava inocente, se ele estava íntegro, para que Deus para Deus se levantar, né, por ele, porque ele conhecia como que Deus trabalhava na sua justiça. Então, ali nós vemos, né, que a justiça de Deus, conforme Davi expressou, era uma justiça forte, poderosa, e realmente, né, ali traçava ali todo o caráter de Deus mediante aquilo que não é íntegro, não é correto e não é digno diante da face do Senhor. Então, nós trazendo para nossas vidas no dia de hoje, a melhor coisa que nós fazemos, né, é nós lembrarmos que nós somos passivos de erro. E como um exemplo de Davi, nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, olha para mim, vê se eu estou errado nessa causa, nesse problema, nessa situação. Senhor, e vem mostrando, Senhor, se não, Senhor, se eu estou íntegro, se eu estou correto, Senhor, que tu faça justiça por mim. Então Davi, ele não quis se levantar em juízo. Davi, ele não quis se levantar em juízo contra o inimigo, contra o perseguidor dele, mas ele entregou a causa nas mãos do Senhor. E ali, né, nós vemos como ele conhecia realmente o Deus que agia na justiça e no juízo. E de que maneira Deus iria fazer justiça por ele, onde ele no final ele só diz, eu só vou te louvar. Eu só vou te louvar, Senhor, eu vou cantar louvores para ti, depois que tu tiver feito tua justiça, né? Então ali é o descansar por saber que o justo juiz já tomou a causa, colocou a causa na mão do Senhor, pediu para ele julgar, e depois ele diz, agora eu vou descansar, porque eu sei que o justo juiz vai olhar para mim, e eu estando íntegro, eu estando reto, ele se levanta por mim, usa suas armas que ele tem para destruir todo o meu inimigo, todo que me persegue, todo que prepara uma cova, tudo que prepara a violência contra mim e acaba com os inimigos. E ali ele diz, eu vou te louvar. Ali eu vou te louvar, Senhor, porque tu vai fazer tua justiça. E assim sejamos nós também, aprender a colocar nossas causas diante do Senhor, pedir ao Senhor, Senhor, examina onde eu errei, onde eu falhei. Senhor, examina se eu estou errando, se eu estou falhando. Senhor, examina, me ensina, me coloca meus passos no que é certo. E se nós estivermos corretos, se nós estivermos íntegros, aí nós dizemos, Senhor, julga minha causa. Julga minha causa, Senhor, se tu achar em mim integridade, se tu achar em mim honradez, se tu achar, Senhor, meu Deus, que há em mim realmente a certeza de inocência, então, Senhor, julga minha causa. E aí ele descansa, porque ele conhece, né, o Deus que julga. E nós podemos fazer isso também. Senhor, nós vamos entregar essa causa em tuas mãos e nós vamos descansar, porque certamente o Deus que fará a justiça por nós, ele vai fazer, ele vai levantar e ele vai exterminar com toda injustiça que tem sobre as nossas vidas. Aí não vai ter mais perseguição, não vai ter mais inimigo, não vai ter mais causa, né? E nós vamos louvar ao Senhor, amém? Assim nós devemos proceder. Aqui é um exemplo muito claro do que é entregar a justiça nas mãos de Deus, né? Amém? Glória a Deus, que assim nós procedamos, né, todos os dias, orando, entregando nas mãos do Senhor a justiça, porque a justiça, a melhor de toda a justiça, é realmente aquela que vem da parte de Deus, aquele que sabe, né, julgar
A palavra de Deus diz aqui que ele sonda, né? Ele sonda o coração, ele prova o coração. E assim é com Deus, ele vê a intenção. Às vezes nós vamos errar, mas nós não tivemos a intenção. Então Deus vai olhar para nós e vai ver que aquilo ali não houve ali uma injustiça da nossa parte, né? Então muitas vezes tem que ser com os olhos do Senhor a justiça. Muitas vezes tem que ser feita pela misericórdia de Deus a nossa justiça. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Posso orar por você, meu irmão? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Assim nós entregamos diante da Tua face, Senhor, todas as nossas petições. Declaramos, Senhor, que Tu és o nosso alto refúgio. Declaramos que Tu és o nosso justo juiz. Senhor, exemplo, Senhor, de Teu servo Davi, que confia em Deus, mesmo protestando sua inocência, Senhor, ele vai diante da Tua face, Senhor, declara, Senhor, meu Deus, que Tu julgue esta causa. Senhor, que Tu olhes, Senhor, onde está errado. Ah, Deus querido, mas se não, Senhor, Tu promove a justiça. Deus querido, nesta manhã nós declaramos em nome de Jesus, como Teu servo Davi falou, Senhor, que venha, Senhor, meu Deus, que venha a Tua justiça. Tu que é o justo juiz, Tu que julgas, Senhor, as nossas causas conforme a integridade. Senhor, Tu que tens, Senhor, meu Deus, todo domínio sobre todas as coisas nesta terra. Tu que faz justiça, Senhor, Tu que sonda corações, Tu que vê intenções, Senhor. Por isso é a Ti que nós clamamos, a Tua justiça. Te levanta por nós, justo juiz, em nome de Jesus. Faz da Tua justiça, Senhor. Faz, Senhor, meu Deus, faz com que toda injustiça, Senhor, falada, feita, com erros, Senhor, de pessoas, de terceiros, Senhor. Ó Deus querido, toda injustiça de perseguição, de calúnia, de mentira, toda perseguição, Senhor, de roubo, Senhor, meu Deus, de intento maligno. Ó Deus querido, que Senhor, toda injustiça, Senhor, que é feita contra as nossas vidas, sejam visitadas, Senhor, meu Deus, pela justiça de Deus nesta manhã. Ó Deus querido, nós clamamos, Senhor, diante da Tua face. Ah, Senhor, justo juiz, justo juiz. Tua palavra diz que Tu te iras, Senhor, todos os dias, Senhor. Ah, Deus querido, que não tem como, Senhor, Deus não nos deixar enganado, Deus não nos deixa frustrado, Deus não nos deixa na guerra, Deus não nos deixa na injustiça, porque, Senhor, a ira de Deus vai operando a justiça, vai colocando cada coisa no seu lugar, vai abatendo, Senhor, todo o mal que se levanta em nossos caminhos, assim nós cremos. Por isso, no dia de hoje, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, prepara Tuas armas, as Tuas ações, Senhor, contra os que perseguem, contra os que são injustos, contra os que fazem a maldade contra as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, Senhor, em nome de Jesus, contra aqueles, Senhor, meu Deus, que concebem, Senhor, trabalhos de mentira, de perversidade. Ah, Deus querido, vem, Senhor, vem, que toda violência, Senhor, desça, Senhor, meu Deus, ao pó, que toda ira, que toda contenda, Senhor, que toda inimizade, Senhor, seja desfeita de contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Ah, Senhor querido, nós cremos, Senhor, na mão do poderoso, nós cremos na ação do justo juiz. Por isso, Senhor, meu Deus, vem, Senhor, vem julgando nossas causas, desce, Senhor, sobre nossas vidas, toma, Senhor, justiça, Senhor, faz o Teu juízo, que nesse dia de hoje, Senhor, toda injustiça em nossas vidas, Senhor, sejam visitadas pela Tua justiça, em nome de Jesus. Nós entregamos a Ti, Senhor, e cantamos louvores, adoramos Tua justiça, cantamos, Senhor, o Teu nome, declaramos, Senhor, é por nós, a mão do poderoso vai agir, operando, Deus, quem impedirá? Ah, Senhor, nós confiamos em Ti, protestamos inocência, mas declaramos que o justo juiz fará vir brotar sobre a nossa vida a luz da justiça de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus abençoe, querido irmão, querida irmã, Deus abençoe, fique na paz, entrega toda a justiça na mão do Senhor e o mais Ele fará, amém? Deus abençoe.